Continuando nossa apresentação também de alguns livros de vida espiritual que valeriam a pena, o estudo pessoal, a leitura e mesmo cursos sobre eles, aqui está A Vida Interior Simplificada e Reconduzida ao Seu Fundamento, escrita por um clássico também da vida espiritual, seguindo a trilha de São Francisco de Sales. O Padre Tissot, ele bebeu da fonte de São Francisco de Sales, e aqui tem um livro que apresenta exatamente reduzida ao seu fundamento. Qual o fundamento? A vida em Cristo. E ele vai, de uma maneira bastante sistemática, apresentando a vida espiritual. Aqui o livro que nós já usamos ao falar sobre os dons do Espírito Santo, o livro do Padre Garrigou Lagrange, do Padre Roy Marin. É dominicano como ele, mas espanhol, enquanto o Padre Garrigou era francês. Se conheceram, trocaram cartas, inclusive se elogiaram as obras espirituais um do outro. Na vida espiritual, nós precisamos saber como reconhecer se o Espírito Santo está agindo em nós. Como saber se o Espírito Santo está agindo em nós? Alguém poderia pensar, se alguém faz um milagre, o Espírito Santo age. É o sinal de Deus. Se alguém fizer uma profecia e ela se cumprir, o Espírito de Deus. Mas a Escritura nos diz que nos tempos finais, nos tempos do Anticristo, o Anticristo terá poder de fazer milagres. E ele enganará muitos. A Igreja, na sua sabedoria e experiência, no ritual de exorcismos, colocou há séculos 3 grandes indícios e sinais de uma possessão diabólica. Dentre elas está a capacidade de conhecer ou falar uma língua desconhecida. Entender ou falar uma língua desconhecida. Ter uma força além da sua capacidade natural. Revelar coisas ocultas ou futuras. O demônio, pela sua capacidade natural, angélica, é capaz de fazer coisas parecidas a milagres. Ora, se o demônio é capaz de enganar-nos, como saber se o Espírito Santo age em nós? Os dons extraordinários, chamados de carismas ou dons carismáticos, ou, na terminologia clássica, as graças gratis date, não são dadas para a santificação do próprio fiel. Alguém poderia ter o dom de falar línguas, de rezar em línguas. Poderia ser capaz de curar enfermidades e ressuscitar mortos e não se santificar, e mesmo não salvar-se. Porque as graças gratis datem, ou os dons carismáticos, não são dados para a santificação da pessoa, mas para o bem do próximo, para a edificação da igreja. Sendo assim, um ato de fé, feitos com consciência e vontade, é capaz de santificar uma alma, e uma ressurreição do morto, não. Porque se alguém tem o dom de curar enfermos ou ressuscitar mortos, ele é como um instrumento da graça de Deus, do dom de Deus. Se ele faz um ato de fé, uma oração bem feita, o Espírito Santo habita nele e move-se nele para fazer com que ele haja sobrenaturalmente. Portanto, se santifique. Então, como saber? Como não nos enganarmos para saber se o Espírito Santo está agindo em nós? Nosso Senhor já deu a resposta no Evangelho. Pelos frutos conhecereis a árvore. Ora, se o Espírito Santo age numa alma, veremos os frutos do Espírito Santo. E que frutos são estes? São aqueles frutos que São Paulo enumera na carta aos Gálatas. E a Igreja sempre nos ensinou apresentando os 12 frutos do Espírito Santo. Mas, se você estiver com a sua Bíblia na mão agora, vai ficar um pouco decepcionado. Porque eu vou falar de 12 frutos do Espírito Santo e a sua Bíblia
não apresentará os 12 frutos do Espírito Santo no capítulo 5 aos Gálatas. O que aconteceu? Na verdade, a tradução que a Igreja Católica sempre utilizou, como sua tradução tida como oficial, vamos dizer, sua versão, e que infalivelmente no Concílio de Trento foi anunciada como inerrante, é a Vulgata, a tradução feita ao latim por São Jerônimo. Esta foi a versão oficial da Igreja. As Bíblias que nós temos hoje são todas de traduções não do latim, da Vulgata, mas de outras versões. E a própria Bíblia oficial da Igreja, o Papa Paulo VI a reformou com toda a reforma conciliar, pós-conciliar do Concílio Vaticano II. A Bíblia também foi reformada, como a missa, etc. Então, foi feita uma Neovulgata, uma nova tradução. E a Neovulgata também não enumera. Mas, por graça de Deus, eu tenho em mãos aqui um dos raros exemplares em língua portuguesa da tradução da Vulgata. Seria interessante, em algum momento, talvez eu faça também uma defesa da Vulgata. Né? Por que a versão Vulgata e por que usar? Então, para mim é uma alegria muito grande ter eu ganhei de presente aqui, essa Bíblia que eu buscava há muito tempo, nem sebo, não encontrava em lugar nenhum, é a tradução do padre Matos Soares, traduzida da Vulgata e anotada pelo padre Matos Soares. Essa aqui que eu tenho em mãos é das edições paulinas de 1964. Então, nesta versão, vemos os 12 frutos do Espírito Santo, que você não vai encontrar na sua Bíblia. Mas acredite, são realmente os 12 frutos, os frutos do Espírito, porque assim a Igreja nos ensinou. Ele fala, São Paulo, sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Depois de ter anunciado as obras da carne, ele enuncia. Ele diz assim: digo-vos, pois, andai segundo o Espírito de Deus, e não satisfareis os desejos da carne, porque a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito desejos contrários à carne. Porque estas coisas, a carne e o Espírito, são contrários entre si, para que não façais tudo aquilo que quereis. Se vós, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. São o adultério, a fornicação, a impureza e a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as rivalidades, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas, as invejas, os homicídios, a embriaguez, as glutonarias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno, como já vos disse, que os que fazem tais coisas não possuirão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência, a castidade. Contra estas coisas não há lei. Aqui estão os frutos do Espírito Santo, os 12 frutos enunciados por São Paulo. E é esse que vamos brevemente apresentá-los como os frutos do Espírito. Como saber se o Espírito Santo está agindo em nós? Busquemos seus frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos que estamos dando? Os frutos da carne ou os frutos do Espírito? Não falaremos aqui dos frutos da carne, só dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é a caridade. A caridade é distintiva da vida cristã, é distintiva da ação do Espírito Santo na alma. Quando o Espírito Santo começa a mover uma alma, a alma começa a perceber um movimento em si que supera suas reações naturais, suas antipatias naturais, suas rixas, suas mágoas, é a caridade. A caridade, portanto, é distintivo do Espírito Santo. Outro fruto do Espírito Santo, a alegria, o gozo, como é chamado aqui. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A tal ponto que São Filipe Neri dizia: um santo triste, um triste santo.
A tristeza, nas palavras de um outro santo, São José Maria Escrivá, é a aliada do inimigo. O inimigo utiliza-se da tristeza para afundar-nos no pecado, porque uma alma triste, ela deixa de confiar em Deus, ela deixa de rezar, ela olha só para si mesma, e olhando para si, ela vai cada vez ficando mais triste, mais inerte, não quer agir, não quer buscar as coisas de Deus, e é uma presa fácil ao inimigo. A alegria, portanto, é distintivo da ação do Espírito Santo. Outra é a paz. A paz é um fruto do Espírito. E o que é a paz? A melhor definição de paz, que já foi dada, é a de Santo Agostinho. A paz é a tranquilidade na ordem. Nós tendemos a acreditar a considerar que a paz é sinônimo de tranquilidade. Paz, tranquilidade. Mas há um distintivo da paz e a tranquilidade na ordem, porque pode haver uma tranquilidade na desordem, e por isso seria uma falsa paz. E a falsa paz dos pais, por exemplo, que na educação de seus filhos, para não terem aborrecimento, deixam os filhos fazerem tudo o que querem. Mimam os filhos desde criança e na adolescência fazem o que querem, chega a hora que querem, vão aonde querem, namoram dentro de casa, dormem no mesmo quarto, viajam, ou seja, olha que tranquilidade, não há nenhuma guerra, nunca brigaram, mas não há paz, porque não há ordem. A paz é a tranquilidade na ordem. Esta paz é fruto do Espírito Santo. No meio de todas as tribulações, o Espírito suscita paz na alma. Outro fruto do Espírito Santo, a paciência. A paciência é esta capacidade de suportar serenamente as contrariedades. O contrário é impaciência. É explosividade que nós temos por aí e fazemos tantas coisas. Estamos como que irritados. O Espírito Santo suscita a paciência a toda prova. A toda prova. Não é só a paciência com um, com outro ou com determinadas atividades. É a toda prova. Por isso que nós vemos os santos. Os santos sofrem coisas terríveis sem perder a paciência. Tremendo. Mesmo quando justamente se iram, qual ira santa, aquilo não é impaciência. É uma ira justa e santa. Há outro fruto que é a longanimidade. A longanimidade é a paciência, vamos dizer, provada no tempo. O longânime, ele é paciente durante muito tempo, sempre. Exemplo de longanimidade que me vem à mente sempre é Santa Mônica, que durante 30 anos perseverou com longanimidade na oração pela conversão de seu filho Agostinho. Se aquela mulher tivesse desistido no 29º ano, talvez Agostinho não tivesse se convertido, não tivesse sido sacerdote nem bispo, e um dos maiores santos e pregadores da história da igreja. A longanimidade, a perseverança paciente daquela mulher. É um fruto do Espírito Santo. Mas nós, quando queremos alguma coisa, já exigimos de Deus logo aquilo que queremos. Tem gente que faz novena e já quer, antes do 3º dia, a graça alcançada, pelo amor de Deus. Um pouco mais de longanimidade. É o fruto do Espírito que age em nós. O outro fruto do Espírito Santo é a bondade. A bondade no agir para com o próximo, nas atitudes. O contrário da bondade é a maldade. A maldade nas palavras, nas ações. Então, a bondade no agir. Mesmo com aquelas pessoas com quem não simpatizamos, com aquelas pessoas que nos fizeram algum mal, não importa. O Espírito Santo frutifica na alma o fruto da bondade, inclusive aos inimigos. Inclusive aos inimigos. Outro fruto do Espírito Santo, a benignidade. Se a bondade está no agir exterior, a benignidade está nos pensamentos, nos sentimentos, na devoção interior.
O contrário da benignidade é a malignidade, é aquele pensar mal, é aquele arquitetar coisas más, é aquele arquitetar pequenas ou grandes vinganças, etc, etc. Outro fruto do Espírito Santo, a fé ou fidelidade. A tradução, a Vulgata, apresenta fides. A mesma palavra é fé e fidelidade. A mesma palavra também em português, aquela pessoa que tem fé em Deus é fiel. E aquela pessoa que mantém seus compromissos com seu marido e sua esposa também é fiel. Quem tem fé tem fidelidade. A fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Em tempos onde está sendo exaltado a infidelidade, como é a nossa era, vemos no mundo da infidelidade matrimonial, das infidelidades aos compromissos sacerdotais, da infidelidade à vida religiosa e consagrada, da infidelidade aos nossos compromissos como católicos, a nossa infidelidade à palavra dada, etc. O Espírito Santo suscita em nós o fruto da fidelidade. Isto é uma marca do Espírito Santo, a fidelidade. Outro fruto do Espírito Santo é a mansidão. Esta serenidade amável no trato com os demais, independente das circunstâncias internas ou externas, a mansidão. A mansidão. Alguém certa vez me disse, no lugar onde morava, que o lugar lá era tão brabo, que até, era uma brincadeira, né? Até a galinha ciscava para frente para saber onde ela estava jogando areia, a terra, para não jogar em cima de ninguém. Há certos ambientes tão oriçados, onde não há mansidão, que qualquer coisa que se diga é o suficiente para explodir uma guerra. É como aquele que chega lá irritado para cortar o cabelo e o barbeiro diz assim, olha, bom dia, só se for para o senhor. Só se for para você, porque para mim não está não. Ou seja, a pessoa está tão irritada, não falta mansidão. Outro fruto do Espírito Santo, a modéstia. A modéstia é ocultar aquilo que deve ser oculto. A modéstia no falar, a modéstia no vestir. É um tema que é pouco falado hoje. É fruto do Espírito Santo. Ocultar aquilo que deve ser oculto. Palavras sujas, de baixo calão. Palavras de duplo sentido. Piadas grotescas. Hoje com o WhatsApp, imagens imorais, piadas, filmes, fotos impudicas. E a modéstia também no vestir. Cobrir o que tem que ser coberto. Cobrir o que tem que ser coberto. Hoje, onde até nas nossas igrejas, odolor, se vai de qualquer maneira e descobre-se quase tudo, muitas vezes, voltar a falar de modéstia é quase sofrer um novo martírio, mas é importante. É um fruto do Espírito Santo. O linguajar católico tem que ser purificado. O agir católico tem que ser purificado. O vestir católico tem que ser purificado. É claro, ninguém precisa usar, né? Agora temos que ser modestas, as moças então vão usar as vestes do século XIX, vão começar a andar pela rua do Rio de Janeiro como a senhora com anágua. Não, pelo amor de Deus. Né? Aí está a inteligência humana para ser modernas, bonitas e modestas. Sem precisar criar estereótipos, mas buscar a modéstia, que vai se enfrentar sim com o mundo moderno, com a mentalidade moderna e também com a mentalidade católica moderna. E mesmo sendo ninguém usando anáguas do século XIX, se você for modesta, moça, e modesto, rapaz, homem na igreja, sobretudo as moças, vão ser ridicularizadas muitas vezes, atacadas. Não tenham medo, não tenham medo. A modéstia é um fruto do Espírito Santo. Na verdade, a modéstia para os homens está mais, não que não esteja no vestir, mas está no modo de falar, no modo de brincar, no modo de contar as coisas. Cuidado, cuidado. Temos que preservar.
Os textos, por exemplo, de teologia moral, antigamente, os termos de sexto e nono mandamento sempre vinham escritos em latim, para evitar a curiosidade de qualquer um, e sempre a utilização de termos técnicos, precisos, sem nenhuma linguagem de duplo sentido, sem nunca fazer brincadeirinhas, risinhos, falar coisas que não interessam a quem não lhe interessa, ainda. Ou seja, alguém que, a um solteiro, não deveria ficar pesquisando em textos do Prima e del Greco e tudo mais sobre castidade conjugal. Calma. Pergunta ao seu confessor, ao seu diretor espiritual, se vale a pena agora você saber sobre isto. Porque senão o demônio também vai mexer com a cabeça de um. Agora é hora de viver a castidade. Aí entra a continência e a castidade como frutos do Espírito Santo. A continência, a abstinência dos atos próprios, os atos próprios do ato conjugal. Então, existe a abstinência do solteiro, do celibatário, da viúva. E a castidade, que é a ordenação do amor segundo os planos de Deus. E existe, portanto, a castidade. A castidade vai ser distinta para um solteiro, para um celibatário, como um sacerdote, um religioso, para um casado, para uma viúva, um viúvo. Um solteiro, um viúvo, uma viúva, a castidade leva consigo a abstinência de todos os atos do ato conjugal e de tudo aquilo que prepara o ato conjugal, mas não proíbe que ele olhe para outras pessoas pensando na possibilidade de um namoro e casamento. A castidade de um celibatário, de um sacerdote, de um religioso ou de um leigo que fez, seja o leigo consagrado, que fez um voto particular ou um voto mesmo solene de castidade, ou um leigo que não fez voto, mas fez uma promessa de celibato, um desejo de celibato por causa do reino, um chamado celibato apostólico, a castidade leva consigo o não olhar a ninguém, nem mesmo como possibilidade. Então, ele vai ter que resguardar mais o seu coração, totalmente só para o Senhor. Não só dos atos conjugais, mas também da possibilidade de olhar alguém com um desejo de ter, ou mesmo como um futurível, uma possibilidade de tê-lo como um namorado, namorada, um esposo, esposa. E existe a castidade conjugal. A castidade conjugal, a diferença de todos os outros estados de vida, leva consigo o ato conjugal e tudo aquilo que prepara o ato conjugal. Então, a castidade conjugal leva consigo o prazer conjugal, a preparação, a ação e tudo aquilo que facilite a que ambos, esposo e esposa, alcancem o clímax da doação própria um ao outro na abertura à vida, ou seja, cumprindo os planos de Deus. Esses são os frutos do Espírito Santo. Se nós formos sinceros conosco mesmos e fizermos um bom exame de consciência, veremos que faltam-nos frutos, hein? Se olharmos a árvore da nossa vida, está faltando algum que outro fruto. Talvez um fruto desse aqui ainda está verde. Eu até tenho, mas está verde. Não dá para comer ainda. Outro está de vez, até quase, porque a graça de Deus, as minhas confissões, a minha oração, o meu trabalho espiritual, a minha ajuda da direção espiritual, da confissão, tem me ajudado. Está de vez, ainda não está maduro. Talvez algum já apodreceu, porque não está como Deus quer. Então vamos pedir que Deus utilize até mesmo esses frutos podres da nossa vida como adubo para que demos frutos. Olhemos para esses frutos e arranquemos de nós toda falta de caridade, toda intranquilidade e desordem, toda tristeza, toda maldade, toda malignidade, toda impaciência, toda inconstância, toda infidelidade, toda irritabilidade, toda imodéstia, toda
falta de castidade e espírito de luxúria em nós. E para isso, como não olharmos para a Virgem Maria, a obra perfeita do Espírito Santo? Se o Espírito Santo frutifica numa alma com esses frutos, como não olhar para a Virgem Maria e ver os frutos mais perfeitos do Espírito Santo? A caridade. Ela é assim, Nossa Senhora, Mãe do Amor Divino, Nossa Senhora da Caridade, e vemos ela exatamente fazendo isto. Assim que o anjo anuncia que ela vai ser mãe do Salvador, e no mesmo anúncio diz que sua prima Isabel está grávida, não pensa em si, e vai fazer esse gesto caridoso de ir até sua prima e cuidar dela e da sua gestação. A alegria, o gozo, fruto do Espírito Santo da Virgem Maria, na ladainha de Nossa Senhora, ela é chamada de causa nostra letitia. Ela é a causa da nossa alegria. Porque ao dizer sim ao anjo, faça-se em mim segundo a vossa palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, entrou a graça no mundo, a graça da nossa salvação. Ela é a causa da nossa alegria. Ela ocasionou para toda a humanidade a maior alegria. Paz. É a Senhora da Paz, a Rainha da Paz. A bondade da Mãe de Deus está expressa exatamente no seu ser, no seu agir. Todos nós conhecemos a bondade da Mãe de Deus desde criança. Quem, dirá São Bernardo, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido à vossa proteção, ao vosso auxílio, à vossa ajuda, tenha sido por vós, ó Virgem Maria, desamparado? Esta bondade e benignidade da Mãe de Deus. Se Esther, no Antigo Testamento, intercedeu pelo seu povo, como não fará a Mãe de Deus por nós? Paciência e longanimidade. Ela, a mãe do Verbo, tendo que fugir para o Egito. Alguém consegue imaginar Nossa Senhora indo pelo Egito, reclamando de Herodes? É inimaginável. Este Herodes, não. Paciência. Sua vida está nas mãos do Senhor. Fidelidade. Ela é a Virgem fiel. A fidelidade de Nossa Senhora ao sim dado a Deus. A mansidão, a mansa cordeira, como ela é invocada em muitos títulos também. Na Espanha há uma devoção grande, na Galícia, no sul, na Andaluzia, a Nossa Senhora, a Divina Cordeira. O cordeiro é sinal de mansidão, símbolo da mansidão. Ela é a mansa cordeira de Deus. A modéstia de Nossa Senhora, a tal ponto que o hino de Nossa Senhora de Fátima, uma das suas estrofes diz assim: vesti com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a Mãe do Senhor. Olha como veste Nossa Senhora de Fátima. Olhai como veste a Mãe do Senhor. Continência e castidade, ela é modelo de tudo isto. Vamos pedir a Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, que como mãe amorosa, olhando para a árvore da nossa vida, onde faltam tantos frutos e frutos que ainda não estão maduros, que ela alcance do Divino Espírito Santo esta santificação para a nossa alma e frutifiquemos com esses 12 frutos do Espírito. Amém.